Muito bem, olá, muito boa tarde a todos e a todas. É um gosto estar aqui hoje, dar as boas-vindas e agradecer a presença, de todos e de todas aqueles que estão e que nos acompanham neste webinar. Cumpre-me, antes de mais, agradecer também a todos aqui, a todas as colaboradoras da GPI que vão também fazer parte deste webinar, deste importante webinar, no sentido de vos transmitir, de facto, com o máximo de detalhe, todas as informações à volta desta matriz de acompanhamento, que é algo que no âmbito dos questionários e no âmbito do trabalho conjunto que temos vindo a realizar com os núcleos locais um pouco por todo o país, uma vez que já estamos neste momento a trabalhar com 133 núcleos locais criados um pouco por todo o país. E no âmbito deste trabalho que, acima de tudo, e no âmbito desta coordenação nacional, aquilo que pretende é ser um trabalho de muita proximidade, mas que também seja uma mais-valia, que suporte aquela que é a intervenção de quem está no local, na importância que essa intervenção assume, na oportunidade de fazermos um trabalho junto das crianças e das famílias em situação de pobreza ou de vulnerabilidade social, tendo obviamente sempre este objetivo, foi massivamente respondido a este questionário no âmbito do projeto que estamos a desenvolver com a CDE, que era muito importante a coordenação nacional ter aqui um papel no sentido de fornecer uma matriz que, no fundo, pudesse funcionar aqui como uma base para quem está a trabalhar ao nível da intervenção, mas, acima de tudo, a elaborar diagnósticos das situações das crianças e das famílias que têm crianças na sua constituição, que se encontram em situação de pobreza ou exclusão social. E, portanto, obviamente, no sentido de corresponder, por um lado, a esta solicitação massiva e a esta necessidade que nos foi também sendo transmitida ao longo das múltiplas reuniões de acompanhamento que têm vindo a ser feitas com todos os núcleos locais da Garantia para a Infância. Certo é que provavelmente também estamos aqui perante núcleos locais que ainda estão nesta fase, numa fase muito inicial, mas ainda assim, obviamente, é muito importante também conseguirmos corresponder no sentido de também vos permitir que possam melhor desenvolver o trabalho que se pressupõe fazer na Garantia para a Infância, que se pressupõe não só em termos do cumprimento da recomendação europeia, e obviamente esse será sempre o nosso grande objetivo enquanto coordenação nacional, é que Portugal, de facto, se possa destacar no sentido do cumprimento daquele que foi o compromisso assumido pelo governo português quando realmente foi assumida esta recomendação com a concordância do governo português, mas, obviamente, transportando isto para aquele que é o nível de responsabilidade para quem diariamente está nesta proximidade, neste acompanhamento, nesta intervenção direta com estas famílias, apostando e querendo, enquanto coordenação nacional, na importância basilar que todo este trabalho pode ter no sucesso ou no insucesso da Garantia para a Infância enquanto programa da Comissão Europeia que vai garantidamente vigorar até 2030. E, portanto, sendo a monitorização do fenómeno da pobreza infantil uma questão central e de enorme preocupação para a Comissão Europeia, no sentido dos países, através da implementação da Garantia para a Infância, serem capazes de desenhar e de ter uma noção daqueles que são os impactos que a pobreza tem ao nível do desenvolvimento e do crescimento das crianças, designadamente pelos efeitos e pelas consequências que podem resultar para as crianças que diariamente enfrentam barreiras no acesso a estes serviços essenciais, é exatamente centrados nesta preocupação de sermos capazes de fazer retratos fidedignos daquelas que são as barreiras pelas quais estas crianças, as barreiras que estas crianças enfrentam diariamente. É exatamente por essa razão que então hoje vamos aqui apresentar esta matriz. Gostava de dizer que numa primeira fase, e a seguir a esta introdução, eu vou passar a palavra à doutora Nélia Feliciano,
que provável que todos, imagino eu, que a maior parte das pessoas desta sala virtual conhecerão, que a Nélia Feliciano vai fazer toda uma introdução que tem a ver com a contextualização e de que forma é que de facto nós temos esta matriz, pode aqui ser uma ferramenta de trabalho absolutamente fundamental, não só do ponto de vista para quem diariamente intervém casuisticamente, mas também como forma de poder vir a suportar diagnósticos sociais ao nível da rede social, muito mais fidedignos do ponto de vista da informação, que eles possam de facto ter e sustentar naquelas que são depois as oportunidades da ação nos vários territórios relativamente a esta oportunidade de resolvermos e reforçarmos a resolução do problema da pobreza infantil nos diferentes territórios. Depois também gostava de vos dizer que, seguidamente, a doutora Ana Veríssimo, que também de certeza conhecerão das reuniões de acompanhamento, vai então apresentar o instrumento propriamente dito, dizendo-vos já que provavelmente ainda não será o instrumento que nós gostaríamos do ponto de vista da ferramenta digital. Isso é algo que nós ambicionamos, mas que ainda vai demorar algum tempo, mas é o possível nesta altura para não perdermos o tempo, porque de facto a garantia para a infância parece que 2030 é daqui a muito tempo, mas 2030 é já depois da manhã e, portanto, só para enquadrar, a elaboração de uma ferramenta como esta só nos permite retirar informação após um ano da sua aplicação e, portanto, quando nós estamos a projetar em dezembro de 2024 a apresentação desta matriz, sabemos que à partida só vamos ter resultados dela em 2026, mas ainda assim é muito importante o resultado que ela nos possa vir a dar. Gostava também de vos dizer que, independentemente da matriz que vão ver, independentemente de nós termos o chat à vossa disposição para nos poderem colocar todas as perguntas que ao longo da apresentação vos sejam suscitadas e que sintam a necessidade, gostava também de vos dizer que o nosso e-mail, o geral@garantiainfancia.gov.pt, está à vossa disposição para todas as questões que nos queiram colocar, que possam até não ser no âmbito do desenvolvimento desta reunião, deste workshop, mas que sejam posteriores e que posteriormente nos queiram fazer chegar. A ideia é não encararem esta matriz como algo fechado, no sentido que é algo que a coordenação vos devolve e que a partir daí temos a expectativa de que seja algo, um instrumento e uma ferramenta que seja estanque, não. Aquilo que vos vimos pedir hoje é que a experimentem, obviamente, que a apliquem, mas que considerem que até ao dia 15 de março nos poderão fazer chegar todas as vossas dúvidas, questões, reclamações e até contributos para melhoria no sentido da prática, porque de facto estas matrizes precisam de ser testadas. Nós submetemos a matriz que vos vamos apresentar a uma apreciação da OCDE, a apreciação foi positiva e, portanto, a nossa esperança é que, de facto, também tenha este efeito sobre todas as equipas, mas, de facto, se assim não for, sintam-se perfeitamente à vontade de nos fazer chegar, quer seja através de um e-mail, quer seja por telefone, quer seja através de propostas para fazermos reuniões, para podermos debater, de facto, aqui algumas questões. Para nós, o contributo de todos aqueles que vão trabalhar sobre esta matriz é absolutamente fundamental. Gostava também de dizer, portanto, até dia 15 de março estamos nesta expectativa. E porquê 15 de março? Para nos dar depois até algum tempo para nós termos aqui, de facto, o primeiro trimestre como um período de teste, mas depois, a partir daí, é muito importante estabilizarmos então aqui uma matriz que seja comum a todos, porque só isso nos vai permitir depois retirarmos informação que para vós é muito importante ao nível do vosso município, nada do vosso concelho, nada vos impede que possam até acrescentar outro tipo de informação que à partida não estará contemplada. Podem sempre nos fazer chegar como um contributo para nós podermos, a nível nacional, aplicar, mas também podem, obviamente, têm toda a liberdade de o poderem fazer a nível do vosso concelho e do vosso município. Agora, há aqui uma questão que é, para nós é muito importante, como compreenderão enquanto coordenação nacional, que haja aqui um denominador comum para nós, a partir daí, conseguirmos, de facto, fazer aquele trabalho que não foi possível fazer no início, que é fazermos este diagnóstico nacional, o mais
o mais alargado possível sobre, de facto, as barreiras reais que as crianças e as famílias em situação de pobreza enfrentam no acesso aos serviços essenciais da garantia para a infância. Portanto, este é, de facto, o maior ganho que nós todos podemos ter através da aplicação desta ferramenta. Depois também aproveito, obviamente, esta oportunidade de estar aqui, já temos aqui uma sala com mais de 300 pessoas, para também dizer que no dia 15 de janeiro, e oportunamente nós vamos enviar também o convite para todos. Vamos ter o primeiro webinar temático de 2025. Desta vez convidámos a professora Maria Inês Amaro, do ISCTE, para nos vir falar sobre a importância e os modelos de intervenção integrada. Tem tudo a ver com o modelo que, de facto, nós, enquanto Garantia para a Infância, defendemos, tendo em conta a multi e a intersetorialidade da Garantia para a Infância, é os modelos de intervenção integrada que possam contemplar as várias abordagens das várias áreas que fazem parte da Garantia para a Infância e, portanto, convidámos a professora Maria Inês Amar para vir ter esta conversa digital, não é? Por meio digital com todos e, portanto, desde já fica o convite para que depois oportunamente enviaremos por escrito, naturalmente, mas fica já o convite para fazerem e o desafio para fazerem um save the date nas vossas agendas no dia 15 de janeiro. Não será seguramente o dia inteiro, mas de qualquer forma podem já pontuar nas vossas agendas. Também gostava de dizer que este webinar vai ficar gravado, portanto ele vai estar sempre disponível para quem não tenha disponibilidade de estar até ao fim ou eventualmente algum parceiro e alguma equipa que possa não estar a assistir neste momento, mas ele vai ficar gravado no canal do YouTube da Garantia para a Infância, bem como, e podem aceder ao canal do YouTube, tem uma hiperligação através do nosso site da Garantia para a Infância. Portanto, resta-me mais uma vez agradecer muito a presença de todos e de todas, a mobilização de todos aqueles que estão já a trabalhar no âmbito do protocolo da Garantia para a Infância é absolutamente fundamental, é indispensável esta abordagem local e próxima junto das crianças e das famílias e, portanto, mais uma vez agradecer a presença de todos. Vou já, então, passar a palavra à doutora Nélia Feliciano e regressarei no final da sessão para proceder ao encerramento. Muito obrigada e até já. Bom trabalho a todos. Bom, muito bom dia, muito boa tarde a todos e a todas. Obrigada, doutora Sónia. A nossa apresentação irá incidir sobre a temática e a matriz de avaliação diagnóstica da garantia para a infância a nível local. E irá incidir em alguns pontos, nomeadamente a relação da garantia para a infância com o programa da rede social, o papel dos núcleos locais da garantia, a importância da intervenção social na concretização da garantia para a infância a nível local e depois, claro, a matriz da avaliação diagnóstica e esta explicação mais concreta da sua aplicabilidade no contexto territorial, que será assegurado pela minha colega, a doutora Ana Veríssimo. Gostaria, então, só ver se eu então consigo, para iniciarmos a nossa apresentação, ainda que a doutora Sónia tenha mencionado o que é a garantia e como é que ela se efetivou, ou seja, que é uma iniciativa da Comissão Europeia e que com o objetivo de combater a pobreza e exclusão social e, ao mesmo tempo, esta garantia é uma iniciativa fundamental para que todas as crianças e jovens tenham acesso aos direitos de uma forma efetiva e gratuita, bem como aos serviços essenciais e de qualidade. Para que esta iniciativa seja eficaz, é possível efetivamente ter a necessidade de adotar uma abordagem integrada e adaptada às necessidades de cada território. Nós sabemos que cada território tem uma especificidade e, por isso, também defendemos que não devemos definir modelos nem de intervenção integrada, tendo em conta uma especificidade, ou até as linhas orientadoras para os diagnósticos, conforme temos vindo a mencionar, a serem não em formato fechado, mas sim adaptados às características do território, à semelhança do que é defendido também pelo Programa da Rede Social a nível nacional. E neste sentido, dizer-vos que quando a garantia foi implementada a nível nacional, ela, no seu formato
no seu modelo de governação, considerou que deveria ser integrado estes núcleos no programa da rede social. De rede social. E porquê no programa da rede social? Porque é aqui que se estuda, que se objetiva e trabalha a promoção do plano de desenvolvimento, do plano de desenvolvimento social, mas acima de tudo aquilo que é o objetivo de combater a pobreza e a exclusão social. A garantia emerge assim numa estrutura de governança da própria rede, e o que é que eu quero dizer com isto? É que as redes têm os conselhos locais de ação social, que são coadjuvados e suportados também pelos seus núcleos executivos, e por sua vez poderão ter ou não comissões de freguesia ou interfreguesia. E é neste sentido, tendo em conta aquilo que é a base metodológica da própria rede, que diagnostica e planeia, que deve emergir este núcleo, à semelhança de outros grupos com quem que vocês têm vindo também a trabalhar, no contexto do programa da rede social, para que, em conjunto com os diversos parceiros da rede, possam efetivamente diagnosticar o fenómeno da pobreza infantil do vosso concelho e, simultaneamente, planear as respostas adequadas às necessidades sentidas também no território. É claro que este trabalho só é possível com a colaboração dos parceiros, é aqui que reside o conhecimento do território de uma forma mais aprofundada, é aqui que este conjunto de parceiros de diferentes áreas consegue ter esta perspectiva, este olhar, e também é nesta vertente, no âmbito da rede, que é possível envolver a comunidade, nomeadamente as crianças jovens e suas famílias, porque quando falamos de um fenómeno como a pobreza infantil, é importante que sejam auscultados estes grupos que vivem a situação de pobreza e que por isso têm uma palavra a dizer relativamente a este fenómeno que é de natureza tão complexa e que, apesar de existir a necessidade também de ter um olhar complementar dos parceiros, é fundamental que este olhar se situe também ao nível daquilo que são as necessidades identificadas pelas próprias crianças, pelos próprios jovens e pelas suas famílias. Reforçar que o diagnóstico do fenómeno da pobreza infantil é uma das ações do Núcleo Local da Garantia para a Infância, que é constituído em sede de CLAS, ou seja, em sede do Conselho Local de Ação Social. E para além deste diagnóstico do fenómeno da pobreza infantil, também são definidas as respostas face aos problemas diagnosticados. Pretende-se então integrar no documento que já existe no território, estou a falar-vos do diagnóstico social, do plano de desenvolvimento social de cada território, este fenómeno, este eixo destinado ao fenómeno da pobreza infantil e, por conseguinte, também conseguir que estas respostas possam emergir no plano de desenvolvimento social. E é claro que quando diagnosticamos pobreza infantil, temos de ter em conta aquilo que são as causas, as consequências da pobreza infantil, quais são os níveis de acesso destas crianças aos diferentes serviços que a garantia recomenda. Estou-vos a falar da habitação, da alimentação, da saúde, da educação, do acolhimento da primeira infância. E, tendo em conta estas áreas que estão inscritas na recomendação, o diagnóstico deve ser estruturado, tendo por base não só uma informação estatística que contemple e caracterize este público, mas também os níveis de acesso para nos permitir perceber qual é a realidade da situação de pobreza infantil do território em questão. Paralelamente, uma outra das funções do papel dos núcleos da garantia é definir um modelo de intervenção integrado e a doutora Sónia mencionou que efetivamente nós vamos ter uma sessão dirigida para a apresentação de possíveis modelos que podem ser aplicados ao contexto do território, nunca replicados, pelo facto de cada território ter a sua especificidade, mas é com base nesta linha orientadora, nesta linha que integra a visão da intervenção social e aquilo que é a vertente diagnóstica, que é importante começarmos a pensar como intervir de uma forma concertada, articulada e coordenada e integrada. Tudo princípios que estão subjacentes no programa da rede social e motivo pelo qual, mais uma vez, faz todo o sentido que estes núcleos sejam integrados neste contexto em específico que é o programa da rede social. Dizer-vos que a importância da intervenção social na concretização da garantia para a infância a nível local
é fundamental, porque se é importante toda a vertente diagnóstica, é de uma importância crucial a intervenção. A intervenção poderá fazer a diferença na vida de cada criança e de cada jovem, que, como todos nós sabemos, tem um tempo completamente diferente da vida do adulto, e por isso esta intervenção deve ser uma intervenção mais concretizada, mais atenta, mais coordenada e mais integrada, para que se tenha uma resposta mais eficaz. Por isso, ela tem que ser em consonância com o trabalho que é já desenvolvido no contexto do SAAS e do NELI, e que tem como grande também objetivo, conforme é do vosso conhecimento, prevenir situações de pobreza e exclusão social. E é neste sentido, neste âmbito de atuação, que a garantia pretende que os profissionais de intervenção social, em colaboração com aquilo que é desenvolvido no contexto do núcleo local da garantia para a infância, possam efetivamente, de uma forma concertada, olhar para os diferentes níveis de acesso destas crianças, nas diferentes áreas da recomendação da garantia para a infância, para que permitam avaliar e conhecer qual é a situação de cada criança que está em situação de pobreza e exclusão social, e aqui não estou a falar unicamente das crianças que estão integradas na prestação da garantia para a infância, mas sim de todas aquelas que estão em situação de pobreza e exclusão social, possam olhar para cada uma destas crianças, possam envolvê-las no processo conjuntamente com as suas famílias e olhar o nível de acesso a que estas crianças estão, ou seja, perceber de que forma é que é a situação de pobreza ou exclusão social delas, integrada com aquilo que são os serviços, os acessos aos serviços, quer sejam de educação, quer sejam de saúde, quer sejam habitação, alimentação e todas as outras áreas que integram, para ter esta visão mais integrada e um olhar mais aprofundado da realidade da situação de pobreza infantil do território. Por fim, dizer-vos que estes diagramas, digamos assim, são do vosso conhecimento e eles foram aqui incluídos porque já é documentos ou são estruturas de base, diagramas que são utilizados noutros contextos após a transferência dos processos das crianças da GPI para os municípios. E porque é que ocorre esta situação? Esta situação ocorre na sequência da aprovação do protocolo, ou seja, depois da constituição dos núcleos locais da garantia em sede CLAS, em sede Conselho Local de Ação Social, depois de assinado o protocolo e aprovado em sede plenária, os protocolos são então, da garantia para a infância, conjuntamente com o CLAS, são então aqui assinados um compromisso, digamos assim, entre os vários intervenientes neste processo, nomeadamente os municípios. Porquê os municípios? Porque com a transferência das competências ao nível da ação social, os municípios passaram a assumir esta matéria, ainda que existam alguns grupos vulneráveis que continuam sob a responsabilidade da Segurança Social, e daí a importância de também este trabalho ser feito de uma forma coordenada, concertada e integrada. E é neste sentido, com a passagem dos processos das crianças da prestação da garantia, que, em 3 fases diferentes, que é possível fazer também, ter um conhecimento mais alargado deste público e perceber de que forma é que estas crianças têm estes níveis de acesso garantidos, e se não têm, como é que poderemos resolver este problema, este foco naquilo que é a intervenção social, que está devidamente concertada com aquilo que é a perspectiva da garantia, ainda que tenha que ter subjacente a estes níveis de acesso, porque é esta a diferença que se configura naquilo que é a intervenção social relativamente à garantia para a infância a nível local. Então, de uma forma bastante sintética, eu gostaria de dizer-vos que a garantia para a infância a nível local só é possível de ser garantida se for concertada ou devidamente concertada entre aquilo que é a vertente de diagnóstico e de planeamento e aquilo que é a intervenção. E como é que esta informação se pode sistematizar ao nível do atendimento para que ela possa reverter no diagnóstico? Quando os profissionais de intervenção social estão a fazer este acompanhamento junto destas crianças em situação de pobreza e exclusão social, o que acontece é que passam a ter uma imensidão de informação, se é que me permitem, dos vários níveis de acesso destas crianças, e há alguma caracterização que permite sustentar
o diagnóstico do fenómeno da pobreza infantil. E digo sustentar porque é uma parte da informação que vai integrar o diagnóstico do fenómeno da pobreza infantil. É claro que também é importante aqui distinguir que os núcleos locais da garantia para a infância não têm como função uma intervenção direta. Contudo, também não estou a dizer que as famílias, crianças e jovens não devam ser acompanhadas pelos seus técnicos. É claro que sim, elas terão que ser acompanhadas no âmbito daquilo que já é a atuação dos grupos, dos técnicos responsáveis por estas áreas. O que é importante aqui é que estes técnicos que já fazem o acompanhamento façam esta leitura dos problemas das crianças em situação de pobreza e exclusão social com base nos níveis de acesso recomendados pela Garantia para a Infância. E, por conseguinte, colaborem com o núcleo local da Garantia para a Infância naquilo que é a sistematização da informação para que ela possa ser integrada no diagnóstico do fenómeno da pobreza infantil e daqui trazer realmente uma realidade que nos permita aproximar daquilo que é ou daquilo que pode ser a situação de pobreza infantil de cada concelho. Claro que, em paralelo, é muito importante que estes interventores tenham subjacente a necessidade e a preocupação de intervir nestes grupos em particular, pelo facto de ser um grupo muito vulnerável. Sabemos todos que a pobreza infantil é um fenómeno de enorme complexidade, que tem que ter uma abordagem multidimensional e que é só com essa abordagem multidimensional é possível efetivamente responder de uma forma mais eficaz e com esta abordagem multidimensional só assim também é possível garantir uma resposta adequada face às características de cada criança. E as características de cada criança também têm a ver com o grupo etário ou com o facto de ser um grupo vulnerável, conforme é mencionado na recomendação da garantia. Que grupos vulneráveis estou eu a falar? Estou-vos a falar de grupos de crianças com deficiência, em situação de habitação precária, das comunidades ciganas, das comunidades migrantes. São estes os grupos que têm que ter um olhar ainda mais atento por parte das equipas de intervenção e, por sua vez, todas as famílias que estão em acompanhamento, mas destacando dois grupos em particular, que são as famílias monoparentais e as famílias com 3 ou mais filhos, que pretendem realmente adequar esta intervenção de uma forma mais holística, e quando eu falo esta avaliação holística, ela deve ter em conta também aquilo que é um olhar atento e, ao mesmo tempo, a permitir que as famílias tenham uma atitude proativa para que possam colaborar não só naquilo que é a definição das suas necessidades em contexto de atendimento, mas ao mesmo tempo que também sejam envolvidos de uma forma que permitam recolher esta informação para ela ser sistematizada e alimentar, digamos assim, aquilo que é o diagnóstico do fenómeno da pobreza infantil. É importante aqui também destacar que para fazermos avaliação ou para fazermos intervenção social, ela tem que ter uma componente que envolva todos os parceiros. Se possível, este envolvimento deve ser discutido e analisado em conjunto com estes parceiros, para que todos saibam quais são as suas funções e os seus papéis, e por isso é que o modelo de intervenção integrado é de uma mais-valia enorme naquilo que é a intervenção no local, porque só com esta intervenção multidisciplinar, com esta ativação dos vários recursos locais, saber onde é que estes recursos existem, como é que eu posso recorrer e de que forma é que eu posso recorrer, e tendo em conta esta coordenação no todo, é possível garantir que a intervenção seja realmente mais eficaz, que acabe por exercer aqui uma função pedagógica junto das famílias e, por sua vez, rentabilizar os recursos que estão no local e que têm que ser muito bem adequados face às necessidades das famílias que nos procuram ou que vocês estão a efetuar este acompanhamento de uma forma mais de maior proximidade, que com a descentralização das competências para os municípios foi possível de ser garantida. Antes de passar para esta questão que tem a ver concretamente com a matriz de avaliação diagnóstica, eu gostaria de reforçar uma vez mais que os núcleos locais de garantia para a infância, por si só, não são núcleos interventores, são núcleos de diagnóstico e planeamento,
que esta matriz diagnóstica tem uma dupla função, digamos assim. Ela tem a função de intervir, vos apoiar na intervenção junto dos vossos públicos, neste caso das crianças, jovens e suas famílias, em situação de pobreza e exclusão social, tendo em conta aquilo que são os acessos a serviços essenciais, conforme vocês podem analisar neste diapositivo, mas, efetivamente, é muito importante também perceber que esta informação tem que ser sistematizada, e é aqui que entra o núcleo local da garantia para a infância, que vos vai pedir esse suporte para que vocês identifiquem quais são as barreiras e de que forma é que estas crianças e jovens têm acesso ou não têm acesso a estes níveis, a estes serviços essenciais, para que possam, e para além de vos ajudar também, de vocês também poderem apoiá-los daquilo que é a caracterização deste segmento populacional em particular, para que possa realmente haver aqui um trabalho coordenado, sistematizado e de uma forma bastante mais adequada a encontrar soluções para problemas de natureza tão complexa. Não nos podemos esquecer que, efetivamente, neste caso concreto, o fenómeno da pobreza infantil é de natureza muito complexa e não é possível trabalharmos isoladamente, mas sempre em conjunto, e é neste vertente da intervenção entre diferentes parceiros no contexto territorial e com um reforço muito efetivo destas equipas de intervenção social, quer naquilo que é a perspectiva da intervenção, do apoio direto a estas crianças e jovens, mas também naquilo que é o apoio na sistematização da informação que irá suportar um diagnóstico, que irá permitir ter um conjunto de respostas a ser desenvolvidas num território, ou então até vir a criar política pública nacional ou criar outro tipo de respostas intermunicipais que irão efetivamente responder a uma necessidade tão premente como esta. Dou por encerrada a minha apresentação nesta vertente, vou passar à minha colega Ana Veríssimo, que irá então explicar-vos como é que esta matriz diagnóstica, avaliação diagnóstica irá ser concretizada, como é que ela pode ser preenchida, quais são os campos a ter em conta e como é que ela pode ser, no fundo, operacionalizada a nível local. Muito obrigada. Obrigada, Nélia. Então, vou fazer aqui a minha partilha, aqui do ponto que a Nélia parou. Ora, vamos então... vamos ver se fica em modo de apresentação. Pronto, penso que já está. Então, partindo aqui da matriz propriamente dita, antes de mais nada, boa tarde novamente a todos e a todas, que ainda não tinha feito esta breve apresentação. Então, dito isto, vamos então para a matriz. Aquilo que nós fizemos e partindo daquilo que a Nélia falou, que tem a ver, a nossa base é sempre de que maneira é que as crianças que são alvo da nossa intervenção, sabemos que são aquelas especialmente vulneráveis à situação de pobreza ou de exclusão social, de que maneira que estas crianças têm têm ou não barreiras ao acesso aos serviços essenciais e, portanto, essa é a nossa base da matriz. Dito isto, então, eu vou fazer uma pequena apresentação sobre o que é que nos levou a desenvolver cada um dos campos dos serviços essenciais na matriz e depois vos mostro então a matriz propriamente dita, é porque isto apresentado, a matriz acaba por ficar muito pequenina e, portanto, podemos primeiro esmiuçar um pouco mais o seu conteúdo. Então, dito isto, naturalmente, o primeiro ponto que nós temos que ter em conta é precisamente os dados de identificação da criança, portanto, nós vamos dividindo a matriz por cores só para facilitar e, portanto, o primeiro separador é mesmo o da identificação da criança, em que vamos ter, para além de um conjunto de dados de identificação da criança e do agregado familiar, vamos ter aqui dois aspectos que nos levam à identificação dos subgrupos de crianças com vulnerabilidades específicas. No fundo, são aqueles subgrupos que a Nélia há pouco mencionou e que vêm na Recomendação Europeia da Garantia para a Infância. Portanto, as crianças migrantes, das comunidades ciganas,
com problemas de doença mental, com deficiência, etc. Portanto, já vamos ver os subgrupos e depois também ao nível da própria caracterização do agregado familiar, também vamos aqui tentar identificar nas situações familiares precárias exatamente quais são o tipo de situações que podem estar em causa, que também nos remete para aquilo que é a própria definição de situação familiar precária e a exemplificação que a recomendação europeia faz. A proteção social aparece-nos aqui logo a seguir à identificação, no fundo no sentido de nós identificarmos logo se é uma criança beneficiária da prestação da garantia para a infância, o que nos remete para aquele slide que a Nélia apresentou há pouco, que tem a ver especificamente com o projeto do acompanhamento das crianças beneficiárias da prestação da garantia para a infância, que todos os núcleos que estão aqui presentes já estão a participar nesse projeto, não é? Mas também nos leva aqui às crianças que não têm a prestação da garantia para a infância, mas que têm outro tipo de prestações ao nível da proteção social e chama-nos aqui, no fundo também nos pode chamar aqui a atenção para aquilo que há pouco também se falou, que é esta intervenção que é feita pelo atendimento, acompanhamento social e por todos os parceiros da rede, e esta matriz não é para ser usada exclusivamente nas crianças que são beneficiárias da prestação da garantia para a infância, mas para toda e qualquer criança que tenha, que beneficie do atendimento de acompanhamento social. Pronto, e portanto nós vamos ter aqui também outros itens de proteção social que não exclusivamente a prestação. Passando então para os serviços essenciais, temos desde logo os cuidados de primeira infância, a creche e o pré-escolar. Na matriz que já vão ver, nós temos um campo específico para a creche e um campo específico para o pré-escolar. Naturalmente que se nós vamos preencher, por exemplo, com a Maria, vamos pôr assim, e depois quando apresentar aqui a matriz já podemos até in loco ir preenchendo um caso da Maria. A Maria, se frequentar a creche, naturalmente que já não vai frequentar nem o pré-escolar, nem a educação da escolaridade obrigatória, e, portanto, nós vamos saltar depois esses campos. Mas quando falamos aqui dos cuidados de primeira infância, vamos ter, naturalmente, a questão da frequência, vamos ter um aspecto também importante se tem um acesso gratuito ou não ao equipamento em si, não é? E depois também a questão do acesso gratuito à refeição escolar. Saltamos aqui para um último separador, que vai ser sempre o das barreiras que o técnico que está a fazer esta avaliação casuística vai encontrar ou não, não é? Que tipo de barreiras é que existem no acesso ao serviço essencial. Aqui no caso estamos a falar dos cuidados de primeira infância, não é? E portanto nós temos aqui a questão dos recursos humanos ou materiais para as crianças com determinadas necessidades específicas, seja necessidades educativas especiais ou deficiência. A questão das instalações, muitas vezes são as próprias instalações que são uma barreira para o acesso a estes serviços, a questão da refeição, o material didático, o vestuário e o transporte, caso seja necessário. Nós aqui tivemos em conta, naturalmente, não só a nossa realidade nacional, mas também aquilo que são também as próprias orientações e informações que a recomendação da Europeia da Garantia para a Infância nos vem aqui ditar como de aspectos que são importantes ter em conta em cada um dos serviços essenciais, e isso remete-nos então para tentar aqui tipificar as barreiras. Então, o próximo serviço essencial é a educação, não é? Portanto, nós vamos ter aqui a educação enquanto escolaridade obrigatória. Mais uma vez, nós dividimos com alguns campos: problemas de absentismo escolar, insucesso escolar, o acesso gratuito à refeição escolar e que tipo de apoios escolares é que esta criança, necessitando, tem. Ao nível das barreiras, então, mais uma vez, o que é que a recomendação nos pode ditar para tipificar algumas barreiras que são importantes ter em conta? Naturalmente que pode acontecer uma situação da Maria, vamos pôr novamente a Maria, que não tem nenhuma barreira neste serviço essencial ou que tem mais do que uma barreira. Isso é importante que seja, então, clarificado.
Depois vamos ter as atividades extracurriculares, como eu tenho dito, e a Nélia também, nomeadamente nas reuniões de acompanhamento, é muito importante termos em conta que neste grande serviço essencial de educação, a União Europeia dá um grande enfoque às atividades extracurriculares, naturalmente de cariz não obrigatório, mas que sejam feitas dentro do contexto escolar ou que são feitas fora do contexto escolar na comunidade. Mais uma vez, depois vamos ter as barreiras que estas crianças enfrentam para estas atividades culturais, desportivas e recreativas. Passando para os cuidados de saúde, como um outro serviço essencial, é importante termos aqui em conta vários níveis ao nível dos cuidados de saúde. Por um lado, os rastreios num nível de prevenção, por outro lado, os próprios cuidados primários, digamos nós, que é um nível de vigilância, e depois os cuidados especializados, as consultas, os exames, tratamentos, reabilitação ou terapias que a criança necessite. Portanto, quando preenchemos estes campos, no fundo da esquerda, o que nós estamos aqui a dizer é o que é que a criança tem, e quando vamos para as barreiras, mais uma vez a lógica foi sempre a mesma, de irmos à recomendação europeia e vermos que tipo de barreiras é que podemos tipificar, mas mais uma vez aqui a lógica é o que é que a criança precisando não tem. E isso também vos poderá, naturalmente, fazer aqui uma leitura que tipo de barreiras é que um conjunto de crianças com determinadas características no vosso território enfrentam para o acesso aos serviços essenciais e que tipo de serviço essencial. Passando para a alimentação saudável, o apoio alimentar e o acesso a fruta e legumes ou refeição com carne e peixe, pelo menos uma vez por dia, fora do tempo letivo, sabendo que a refeição, pelo menos uma refeição por dia letivo, vem dentro do que é o Serviço Essencial de Educação. Depois, novamente, a questão, que tipo de apoios é que a família tem, não é? Ou que a criança tem no seu contexto familiar e depois, paralelamente, precisando que tipo de barreiras é que enfrenta para o acesso a este serviço essencial de alimentação no seu contexto familiar. A habitação, eu penso que é o último serviço essencial. Nós vamos ter aqui também, então, campos de avaliação, a tipologia, o tipo de ocupação e se tem ou não tem algum apoio ao nível da habitação e precisando que tipo de barreiras a este serviço essencial, habitação, é que a família enfrenta, a criança no seu contexto familiar enfrenta. Ora, então, a apresentação relativamente ao conteúdo, a apresentação ao nível do conteúdo desta matriz está feita, não é? No fundo, o que nós queríamos era fazer este percurso, a qual foi a nossa lógica quando preenchemos esta matriz, quando fizemos a elaboração desta matriz, e agora vou então partilhar convosco a matriz propriamente dita. Ora, agora vou partilhar aqui a matriz. Penso que já estão a ver, pronto, nós vamos começar, pronto, como a doutora Sónia dizia há pouco, em termos informáticos é um Excel, portanto ainda é uma ferramenta muito embrionária, digamos assim, vamos pensar que conseguiremos depois fazer algo um pouquinho mais robusto. Neste momento, então, temos aqui um Excel, o primeiro separador é um separador com pequenas notas de preenchimento, mas muito pequenino, como podem aqui verificar, são pequenas notas de preenchimento. Nós, juntamente com a matriz, vamos-vos enviar um documento em Word, que é um guia, no fundo, que tem todo um enquadramento e uma explicação desta matriz, mas aqui o que nós quisermos, portanto, com o Excel, o que nós queremos é que seja mesmo o mais prático possível, portanto, temos umas notas de preenchimento muito sucintas, temos aqui um item de conceitos, estes conceitos também vão aparecer neste guia que vai junto com a matriz, mas para que seja facilitador, quando temos alguma dúvida, estamos a preencher a matriz e temos aqui alguma dúvida, podemos ter aqui os conceitos já muito a jeito, e, portanto, nós temos aqui alguns conceitos da Recomendação Europeia da Garantia para a Infância com o link
caso queiram ir diretamente à recomendação, portanto vai ter sempre vai ter a hiperligação para a recomendação. Portanto, temos aqui aqueles que são os conceitos que nos pareceram mais importantes para este efeito. O que é o acesso efetivo? O acesso efetivo e gratuito, como sabemos, todos têm que ser efetivos e quase todos, segundo a recomendação, devem ser efetivos e gratuitos, exceptuando a alimentação e a habitação, que podem ser só efetivos. Eu digo só, muitas vezes entre aspas, porque o ser efetivo já seria muito bom. Depois temos então as atividades em contexto escolar, portanto, são todas as definições da recomendação. As crianças em situação de vulnerabilidade, aqui está entre aspas, necessitadas, porque é de facto a tradução que ficou da recomendação, embora nós preferimos dizer que são crianças em situação de vulnerabilidade. Depois temos as crianças oriundas da imigração, também tem aqui uma hiperligação para uma informação mais específica. As crianças em situação familiar precária, como vos disse há pouco, não é? A recomendação também tipifica ou exemplifica uma série de situações que podemos considerar como situação familiar precária e que vai nos levar aos itens que já vão ver que está na tipificação do agregado familiar em que vive a criança. A habitação adequada, a refeição saudável ou alimentação saudável, e depois nós pusemos aqui também outros conceitos que nós entendemos relevantes, também com hiperligação para mais informação. Passando para a matriz, se calhar começar por explicar que este separador, e isso está nas notas de preenchimento, este é o separador da matriz, no fundo o único que deve ser preenchido. Todos os outros separadores são separadores que não devem ser mexidos porque são a base daquilo que é aquilo que nos vai aparecer depois na matriz. Portanto, quando nós mexemos aqui, vai-nos mexer na matriz. Portanto, não é suposto fazer aqui mexidas nestes outros separadores, ok? Portanto, o que nós vamos mexer é mesmo neste da matriz. Está bem? Se nós começarmos então pelo número do processo familiar, isso porque nós sabemos que ou as crianças já têm processo familiar, e isso tem sido falado com os núcleos com quem vamos articulando, que é uma família que venha ao atendimento, nem que seja uma única vez, aquilo que nós pedimos é que de facto seja aberto um processo familiar, porque isso é que vai permitir, quer ao município, quer a nós, também percebermos que era uma família que não era acompanhada e que, no fundo, trouxemos para dentro do atendimento de acompanhamento social. Portanto, aqui o número do processo familiar, eu aqui pus a Maria, já para poder facilitar aqui um bocadinho, no fundo aqui vai ser o nome da criança. Aqui temos a data de nascimento, eu há pouco pus, mas posso pôr outra vez, 16 de junho de 2011, por exemplo. Depois a idade vai aparecer-nos automaticamente, não é? Porque ao longo dos anos é importante que haja esta atualização automática da idade, não é? Portanto, até porque depois vocês poderem trabalhar estes dados ao nível do diagnóstico social. O género, então, vai-nos aparecer aqui feminino, masculino, o outro. Hoje em dia temos que pôr também esta alternativa, não é? A questão da freguesia, naturalmente que cada concelho vai introduzir o seu conjunto de freguesias. A verdade é que depois de alguns processos introduzidos, mesmo não estando aqui a lista feita, depois de alguns processos introduzidos, naturalmente que se vocês puserem as primeiras letras da freguesia, vai-vos aparecer logo a freguesia da criança e, portanto, isso vai deixar de ser uma questão para vós. No fundo, vão acabar por ter aqui também a vossa lista. Os subgrupos, então, como vos dizia há pouco, vai aparecer aqui os subgrupos que estão de crianças, tal como estão mencionados na recomendação no número 5, não é? Mas podemos pôr aqui que a Maria é uma migrante, pronto, é uma criança oriunda da imigração em situação regular no país, vamos pôr assim. Depois passamos... Eu vou pôr aqui para verem, portanto, aqui nós vamos passar então para o agregado familiar e vamos pôr que é um monoparental e que relativamente à situação familiar precária, aqui o problema da situação da Maria, ou enfim, a situação da Maria tem a ver com a criança vive numa família em que apenas uma pessoa oferece remuneração. Portanto, estes são todos os itens que estão na recomendação, como já vos disse, mas vamos pôr escolhemos este, não é? Pronto. Depois, mais uma vez, aqui a questão das prestações, como também falamos há pouco, não é? E vamos pôr que até uma criança
que tem prestação da garantia para a infância e que até veio da lista 2. Pronto, isto para todos os que estão aqui hoje. Esta questão da lista 1, da lista 2 é familiar, portanto vamos pensar que até veio da lista 2 e portanto tem aqui a prestação. Pronto. Vai sempre aparecer em todos os serviços essenciais, vai aparecer sempre o campo das barreiras. Aqui no caso da proteção social não tem uma lista pré-definida, e a seguir um campo aberto. Isso porque é sempre da disponibilidade do técnico poder escrever algo que entenda pertinente e que não está contemplado, naturalmente. Então, se passarmos para o serviço essencial, acolhimento de primeira infância, creche, ok? Vamos ter frequência em creche, vamos pôr que sim, só para facilitar aqui um bocadinho, que a Maria frequenta a creche. No acesso gratuito, vamos pôr que sim, que até uma criança que beneficiou do programa Creche Feliz e, portanto, que não foram identificadas barreiras a este nível. Pronto, já agora, só para facilitar, portanto, todas aquelas barreiras que foram sendo identificadas nos vários slides vão aparecer aqui como lista, ok? E como vos dizia há pouco, vai ter sempre o campo aberto se vocês quiserem preencher alguma coisa. Eu aqui pus na primeira linha campo aberto, mas naturalmente que depois não vai aparecer, não é? Isto era só para vocês poderem perceber esta questão do campo aberto. Depois, no acolhimento de primeira infância, vamos ter ainda a educação pré-escolar. Se a Maria estava em creche, na educação pré-escolar não está, não é? Mas só para terem uma ideia, portanto, vai-nos aparecer igualmente na questão da frequência, se sim, com vaga assegurada, mas ainda não frequenta, não por opção da família, ou não tem vaga assegurada, não é? Portanto, vamos ter aqui, sabemos que na educação pré-escolar, alguns territórios têm algumas dificuldades, nomeadamente para as crianças dos 3 anos, outros não, portanto, no fundo, também podemos identificar aqui a questão da educação pré-escolar, não é? O acesso gratuito ao pré-escolar, o acesso à refeição vai-nos aparecer também, e aqui, mais uma vez, as barreiras, portanto, a lista de barreiras, e aqui, já agora vos dizer, eu tentei que isto não acontecesse, mas pode acontecer, que fique, se ampliarem aqui um bocadinho a coluna, aparece-vos a frase toda da barreira, ok? Pronto, aqui não vamos pôr, peço desculpa, não vamos pôr, porque se ela frequenta creche, não está no pré-escolar, e mais uma vez, campo aberto, ok? Então, vamos passar para o próximo serviço essencial, que é a educação escolaridade obrigatória. Lá está em creche, aqui não vamos preencher, só para terem uma ideia, portanto, os problemas de absentismo escolar, o insucesso escolar, portanto, nós temos aqui, frequente o nível de ensino correspondente à sua idade, ou teve uma ou mais retenções, a questão da refeição escolar e os apoios. Os apoios que a criança tem, eu vou ampliar aqui mais um bocadinho para poderem ver tudo. Os apoios que tem, naturalmente que a Maria, já pusemos que ela está em creche, mas vamos supor que a Maria até estava no 2º ano do primeiro ciclo, podíamos ter aqui que a Maria tinha ação social escolar escalão A. E aqui vou aproveitar para vos também, vamos esquecer que a Maria estava em creche, vamos pôr agora que está no 2º ano, e vos dizer algo que é muito importante também, que é, em alguns casos, não vos aparecerá muitas situações dessas, mas em alguns casos, por exemplo, aqui nos apoios e nas barreiras, isso pode acontecer, que vamos pensar que a Maria, para além de estar no primeiro escalão, ou escalão A, também tinha uma medida seletiva ou uma medida adicional, vamos pôr assim. Aí nós vamos precisar de duas opções, não é? Então, aquilo que vai ter que acontecer é, vamos ter que copiar, vamos ter que inserir as células copiadas e vamos ter que pôr aqui, no fundo vamos ter aqui 2 colunas com os apoios escolares e vamos pôr aqui que a Maria também tem uma medida seletiva, ok? Portanto, quando isto vos aconteça, que querem mais do que uma opção, tem que duplicar a coluna. Mas, por um lado, isto não vai acontecer muitas vezes, como vos disse, maioritariamente será nos apoios e nas barreiras, que isso pode acontecer. E naturalmente que depois de pouquíssimas vezes de vocês preencherem esta matriz e terem aqui, em vez de uma coluna, terem 2 ou 3,
a certa altura já não vão ter que duplicar a coluna, não é? Portanto, só vão ter que fazer isto as primeiras vezes e depois, a partir de certa altura, depois de terem 2 ou 3 vezes a coluna duplicada, quando forem continuar a preencher para outras crianças, a coluna já está duplicada e, portanto, vamos pensar que depois a gente já, aqui na segunda linha, porque no fundo nós temos, cada linha é uma criança, não é? E vamos pensar que a Maria não é sozinha no seu agregado familiar, existe também um Manel, portanto a mãe e o pai tiveram a Maria e o Manel, vamos ter que preencher uma linha por cada criança, ainda que pertençam ao mesmo agregado familiar, e portanto, se nós temos aqui a coluna duplicada, quando for para o Manel, vamos pôr que o Manel também é do A, não é? Porque se tem o mesmo mãe e o mesmo pai, à partida, e o sistema correndo bem também está no escalão A, mas não tem nenhuma medida, tudo certo. Ou vamos pensar, até porque nos dá jeito, que sim, que tem uma medida adicional. Portanto, vamos pôr aqui, portanto, já não vamos ter que duplicar a coluna, porque a coluna já está duplicada, ok? Pronto. Relativamente às barreiras, portanto, agora vamos voltar aqui à Maria, relativamente às barreiras, a mesma explicação de há pouco e o campo aberto. Certo. Então, vamos para as atividades extracurriculares. Como viram há pouco, a nossa lógica é de podermos pontuar as atividades em contexto escolar ou as atividades na comunidade. E, portanto, vamos ter aqui sim, não, parcialmente, pontualmente, porque às vezes a criança pode ter participado numa atividade o ano inteiro, enfim, pormos que sim, que tem atividades, quando na verdade só conseguiu participar uma vez o ano inteiro, ou apenas parcialmente, ou seja, até vai a uma atividade cultural, por exemplo, mas não tem uma atividade desportiva. Esta matéria das atividades é tão ampla que nos pareceu fazer sentido pôr também esta opção do parcialmente, pontualmente. Ok? Pronto, aqui vamos ter a mesma coisa, não é? E as barreiras, certo? Igual a lista, não é? A questão do custo, da área de residência, do transporte, da capacidade de resposta em tempo útil, relativamente às atividades recreativas, culturais e desportivas. Campo aberto, e vamos para a alimentação. Na alimentação, então, se tem ou não tem, não é? Temos aqui, se consegue ter o acesso a esta alimentação saudável, vamos pôr que até tem o PAPMC e, portanto, sim, com apoio institucional. Vamos pôr que, eu até acabei por dizer que era o PAPMC. E na questão das barreiras, vocês podem pôr aqui algumas questões que têm a ver não só com o ter o apoio em género alimentício propriamente dito, mas também ter informação e poder ter conhecimento e estar sensibilizada para a questão da alimentação saudável, porque a família até pode ter à sua disposição, nomeadamente por apoio institucional, à alimentação saudável, mas não querer ou não ter essa informação. Ok? E, novamente, o campo aberto. Se formos para a saúde, então temos, como vos dizíamos há pouco, ao nível da prevenção, os rastreios visual, auditivo e estomatologia não tem ou parcialmente, não é? Portanto, beneficiou num campo, mas não beneficiou no outro. Vamos pôr que sim, vamos pôr que sim, só para facilitar aqui um bocadinho. Bem, mas a gente nunca temos posto nenhuma barreira, portanto vou pôr parcialmente. Aqui ao nível da vigilância, não é? Tem acesso, mas não tem médico de família, pronto. E ao nível destes cuidados especializados. Portanto, vamos pôr também assim parcialmente, só para termos aqui mais coisas preenchidas. Depois, nas barreiras, também vamos ter que, vamos pôr, não consegue aceder atempadamente. Mais uma vez, ao nível, por exemplo, aqui das barreiras, pode ser necessário duplicar a coluna, porque efetivamente vocês identificaram mais do que uma barreira, e pode ser 1, 2, 3, a que vocês entenderem pertinentes. Campo aberto, novamente. Ao nível da habitação, e já é o último serviço essencial. Na tipologia, então, temos aquilo que nos pareceu as mais correntes de serem preenchidas, não é? Nomeadamente, por exemplo, podemos ter uma resposta social de alojamento, a ocupação. Aqui vamos ter que, se pusermos a resposta, vamos pôr outra, não é? O apoio para a habitação e as barreiras no acesso efetivo à habitação digna, não é? Aqui já não pusemos efetivo e gratuito, como vos dizia há pouco.
peço desculpa, a habitação e a alimentação não tem que ser gratuito e, portanto, temos aqui, por exemplo, a família encontra-se há mais de 3 meses em alojamentos temporários. Já pusemos ali resposta social, vamos pensar que já está há 6 meses num alojamento temporário e ainda não tem uma resposta permanente. Depois o campo aberto. Depois temos aqui este campo, porque no fundo é o fecho, não é? Desta fase de diagnóstico casuístico da situação, que é, então, foram identificadas, até foi identificado pelo técnico, a necessidade de manter a intervenção, e a família também quer esta continuidade da intervenção, não é? No fundo vai continuar a ser acompanhada. E, portanto, vamos pôr aqui que sim. Mas pode acontecer que não sintam, entretanto, essa necessidade, ou a própria família não queira continuar a ser acompanhada, e, portanto, aí seria um não é? Só para concluir, dizer-vos, e voltar aqui ao início, sabendo que isto é a nossa matriz, a nossa base, a nossa ferramenta para uma avaliação casuística das situações, como há pouco dizíamos, não é? Quer a doutora Sónia, quer a doutora Nélia, que esta matriz também vai ter uma dupla função, a informação recolhida também vai nos permitir a todos ter outra informação quanto ao diagnóstico da pobreza infantil e da exclusão social das crianças no vosso território, e isso também vai poder ser mais um elemento para o diagnóstico social. Para isso, então, no fundo, diremos que todos estes campos, não serão todos, mas todos os campos que têm dados pessoais destas áreas a laranja, não é? É disto que nós estamos aqui a falar. No campo a laranja, aquilo que for dados pessoais vão ser eliminados ou de alguma forma ocultados, não é? E vocês vão conseguir trabalhar, sem os dados pessoais, vocês vão conseguir trabalhar tudo aquilo que é depois, por exemplo, ao nível dos subgrupos que identificaram, até das características do agregado familiar e das características aqui da situação familiar precária, se tem ou não tem a prestação ou outro tipo de apoios, não é? Vão poder cruzar toda esta informação, então, com todos os itens ao nível do acesso aos serviços essenciais e às barreiras que foram identificadas. Pronto, no fundo é um bocadinho isto. Eu vou, então, despartilhar. E a partir deste momento estamos todos disponíveis para que possam pôr questões. Eu não sei se conseguem ligar o microfone ou se tem que ser aqui pelo chat. Pronto, ou se tem mesmo que ser pelo chat, não sei. Doutora Sónia Almeida, passo-lhe a palavra. Muito bem, muito obrigada, Ana. Eu penso que nós, neste formato de reunião, não temos hipótese de entrar em diálogo com os participantes na reunião. De qualquer forma, nós fomos tomando melhor nota de algumas questões que foram aqui sendo partilhadas através das perguntas e respostas, e de facto nós estamos aqui a tentar ir respondendo, contudo, e algumas das quais eu tive a oportunidade de tomar melhor nota e gostava aqui de dizer, uma das questões que me parece que é importante clarificar é que de facto é importante que nós nos possamos apropriar daquilo que é o conceito da garantia para a infância. E eu quando digo conceito da garantia para a infância, porque a garantia para a infância é um conceito que está neste momento vigente em toda a União Europeia, portanto em 27 países partilham este conceito da garantia para a infância, e só para terem uma noção, Portugal foi o único país de 27 países que tomou a decisão de criar uma prestação social que tem exatamente esta característica de ser uma prestação que tem por objetivo o combate à pobreza extrema, e por essa razão é uma prestação oficiosa, não requer requerimento, que se aplica a todas as crianças que estão inseridas em agregados familiares que apresentam rendimentos equivalentes a uma situação de pobreza extrema. O que é que eu quero dizer com isto? Se por um lado a tomada de decisão desta implementação desta prestação permite-nos, de facto, fazer este trabalho, que é termos a devida identificação e fazer este trabalho em conjunto com os municípios que agora têm
a competência da descentralização da ação social, e tal como a doutora Nélia também teve a oportunidade de explicar, nós aqui estamos a um nível de intervenção, e estando a um nível de intervenção, de facto, aquilo que nós defendemos é a implementação de modelos integrados, mas eles devem ser implementados no âmbito da realidade e daquilo que faz sentido a cada território, e, portanto, quem de facto tem a competência de acompanhamento das situações das crianças e das famílias no âmbito da ação social são os municípios, através das suas equipas de SAS, quer sejam os municípios ou as IPSS, a quem os municípios possam ter, de facto, confiado e mantido esse acompanhamento. E, portanto, do ponto de vista do acompanhamento e da aplicação desta matriz, e como forma de nós impedirmos que possa haver aqui uma duplicação, e acho que é importante dizermos isto, aquilo que nós não queremos de maneira nenhuma é que haja duplicações de intervenção, da mesma forma que como não queremos, porque consideramos que a rede se deve organizar exatamente no sentido de impedir que várias áreas estejam a intervir sobre a mesma situação de forma duplicada, e aí também defendemos que o modelo de intervenção integrada é fundamental para, de facto, haver aqui esta parceria que o possa, de certa forma, garantir que não haja intervenções sobrepostas, não é? Não que haja, que possa haver, mas de forma, obviamente, de forma regulada, de forma articulada, e não que duas ou mais entidades possam estar a intervir sobre a mesma família e sobre as mesmas questões. Portanto, como não é isso que se pretende, de facto, aqui os serviços de atendimento e de ação social são fundamentais na aplicação desta matriz. Ora, o conceito da garantia para a infância, a criança que deve, de facto, ser a criança alvo da intervenção na ótica da garantia para a infância, é toda e qualquer criança que se encontre numa situação de pobreza ou exclusão social, e esta exclusão social pode advir aqui de uma série de fatores que não necessariamente daquele fator meramente e exclusivamente económico. E, portanto, pontuando aqui um exemplo, a criança com deficiência é uma criança que enfrenta barreiras muito específicas no acesso a estes serviços essenciais, e, portanto, esta criança é uma criança passível de uma intervenção da garantia para a infância. Ora, sabendo nós que a prestação da garantia para a infância dirige-se às crianças em situação de pobreza extrema, e sabendo nós que a garantia para a infância, enquanto iniciativa europeia, foi criada com o objetivo de poder contemplar as crianças em pobreza extrema, mas as crianças em risco de pobreza ou exclusão social, que é um conceito mais abrangente, mais alargado. Não é possível quantificá-lo em rigor nesta intervenção casuística, dizer esta é uma criança que está no âmbito do risco de pobreza ou exclusão social e esta não está, porque esta está 2 euros acima do que aquela e, portanto, isto retira dessa condição. Isto não é possível de avaliar, e por essa mesma razão é que nós, enquanto coordenação nacional, sabemos que a criança que tem garantia é, de facto, aquela que tem e está inserida numa família que tem aquele nível de rendimento. Em relação a todas as outras, aquilo que nós pretendemos é que sempre que, e assumindo aqui o pressuposto, que uma família, quando se dirige a um serviço de atendimento e ação social, ou que ela possa vir referenciada por qualquer outro parceiro, fazendo ou não parte do núcleo local da garantia para a infância, mas que seja referenciada por uma escola, por um centro de saúde, ou por quem seja, para o serviço de atendimento e ação social, sempre que essa família tiver na sua constituição crianças, deverá ser aplicada à matriz, independentemente da criança ter garantia para a infância ou não ter garantia para a infância. Porquê? Porque nós, quando vamos tirar uma estatística da aplicação desta matriz, ao percebermos que aquela criança não ofere a garantia para a infância, mas ainda assim enfrenta barreiras, será seguramente uma criança no âmbito da garantia para a infância, mas não numa situação de pobreza extrema. E é exatamente por esta razão que esta matriz deve ser aplicada no âmbito do atendimento e ação social a todas as crianças, a todas as famílias, peço desculpa, que tenham crianças na sua constituição. As crianças têm idades diferentes, obviamente, e por essa mesma razão a doutora Ana falou nesta questão de que, de facto, podemos estar a falar da Maria, que tem 2 anos, mas a Maria é irmã do Manel, que tem 7 ou 9 ou 12 ou 17, e, portanto, obviamente, e sabemos que, de facto, há aqui uma dimensão
que nós, por exemplo, em relação à Maria, chegamos ali à primeira infância e saltamos automaticamente toda a parte do pré-escolar, da escola, primeiro ciclo, segundo ou terceiro, saltamos toda essa parte e vamos para a parte final, mas também sabemos, quando estamos a falar de uma criança no primeiro ou no segundo ou no terceiro ciclo, passamos toda a parte do acesso aos cuidados de primeira infância. E, portanto, obviamente, a matriz é aplicada em função da circunstância específica de cada criança. E o foco aqui tem que ser a criança, obviamente, integrada numa família, que também tem particularidades e que nós também queremos, à luz da recomendação europeia, avaliar, num sentido diagnóstico, mas o nosso foco é a criança. Isto, de facto, e sabemos, do ponto de vista do atendimento e do acompanhamento social, faz com que haja aqui uma perspectiva de intervenção centrada na criança, mas é exatamente isso que se pretende. Aquilo que se pretende é que a criança passe a ter um espaço próprio no âmbito do atendimento e da avaliação que lhe é feita, porque esta é a forma de nós, de facto, sermos muito precoces e muito preventivos na nossa capacidade de intervirmos nas situações e identificarmos, de facto, de uma forma, enfim, muito pragmática, quais é que são os verdadeiros bloqueios e as verdadeiras barreiras que as crianças nos vários territórios enfrentam e nas várias famílias no acesso aos serviços essenciais. A partir daí, também saberemos com certeza quais é que são os principais esforços que têm que ser tomados no sentido de nós, de facto, conseguirmos garantir aquilo que são os pressupostos da garantia para a infância. Nem tudo dependerá daquilo que é uma ação local, obviamente que sim, mas até para um governo central é absolutamente fundamental termos a capacidade de fazer este diagnóstico. E, portanto, também outra pergunta que eu acho que era muito importante e que eu gostava de responder é como é que nós perspectivamos a aplicação de um instrumento desta natureza numa equipa que pode ter 10, 15 ou 20 pessoas. Cada técnico deve ter uma matriz, ou seja, porque à partida, um técnico tem um acompanhamento de um processo, não há outro técnico do mesmo serviço de atendimento social que tenha o acompanhamento daquela família. E, portanto, o que vai acontecer é que, da mesma maneira, ao final de um mês, ou 2, ou 3, ou de um ano, aquilo que vai acontecer é que a realidade daquele município vai ser o somatório de todas as matrizes, de todos os técnicos que fazem parte daquele serviço. E, portanto, isso é que nos vai dar a riqueza da leitura, de facto, das circunstâncias das crianças, no sentido das barreiras que se lhes colocam no acesso a estes serviços essenciais. Bem sei que só a prática poderá nos dizer se estamos perante um instrumento excessivamente complexo na sua aplicação ou não. Posso-vos garantir que do nosso lado tentámos ao máximo simplificar o que podíamos, todo este trabalho. De qualquer forma, parece-me que e se alguém nesta sala tiver, obviamente, aqui contributos que nos possam, de certa forma, ajudar a facilitar e a tornar mais ágil este instrumento, obviamente estamos totalmente disponíveis para o fazer. Como vos digo, isto não é algo que esteja fechado. De qualquer forma, há aqui um compromisso, e foi um compromisso assumido por Portugal e por todos aqueles que, de facto, também tiveram aqui e que assinaram os seus protocolos da garantia para a infância, que é um compromisso para com as nossas crianças. É um compromisso de termos a capacidade de ler melhor quais é que são os verdadeiros impactos que, de facto, as crianças em pobreza enfrentam no nosso país. E isso é algo que ainda não foi possível até ao dia de hoje, porque não é ao sabermos, por exemplo, nos diagnósticos, o número de processos existentes, o número de crianças nos escalões do abono de família, o número de crianças que estão abrangidas por várias iniciativas locais que possam existir, que nos dão a real noção do impacto que todas estas medidas, inclusive as medidas do Plano de Ação da Garantia para a Infância, as medidas locais e todo o investimento que possa estar a ser feito, nenhuma destes levantamentos nos pode dar realmente uma fotografia sobre aquele que é o impacto que estas famílias e as barreiras que estas crianças enfrentam. E, portanto, temos que começar por saber quais são, temos que começar por, de facto, fazermos este diagnóstico e só depois então partirmos aqui de acordo com esta leitura muito detalhada da realidade é que de facto podemos então partir para uma lógica de respostas perfeitamente adaptadas à medida dos problemas e os investimentos à medida dos problemas. Portanto, é um salto que me parece muito qualitativo, como tive a oportunidade de explicar por todo o país por onde tenho passado. É uma corrida
estamos a falar de uma maratona, não estamos a falar de uma corrida de 100 metros, portanto, é mais um passo que a Garantia para a Infância dá, no sentido de uma trajetória, de uma caminhada, de chegarmos aos nossos objetivos, que o primeiro de todos é termos, de facto, um conhecimento muito circunstanciado sobre aquela que é a dimensão, a qualidade de vida e as barreiras que as nossas crianças enfrentam. Portanto, eu bem sei que para quem está a um nível de intervenção, muitas vezes estas iniciativas e estas ferramentas exigem, obviamente, trabalho, mas acima de tudo aquilo que eu gostava de dizer é que, mais do que trabalho, esta iniciativa pode de facto ser uma viragem até do ponto de vista daquilo que são os efeitos e os resultados que a nossa intervenção pode ter, desde o momento em que esta leitura nos possa levar também àquilo que é uma realidade, melhores respostas e respostas mais eficazes sobre os reais problemas que as crianças e as famílias em pobreza enfrentam no nosso país. Portanto, a partir de hoje, de seguida, vai-vos ser dado todo o acesso a esta informação, portanto, informação, diga-se, é a matriz, há o guia também que a suporta com toda esta informação, vai-vos ser remetida. A seguir a isso, vamos ter aqui, pedindo-vos, obviamente, que possam nos fazer chegar, no âmbito da utilização, todos os vossos aportes. Outra questão que eu gostava de dizer, agora recordando-me que temos aqui também no chat, tem a ver com esta questão de que as colunas sabemos que não é de todo a solução ideal. Estamos exatamente a trabalhar para ver qual é que é a aplicação informática que de facto pode ser mais eficaz para uma estrutura como esta. Não poderíamos é correr o risco de estar a trabalhar numa estrutura informática sem de facto termos aqui este teste de quem tem a mão na massa, não é? De também bebermos dos vossos contributos, bebermos também de toda a vossa opinião sobre esta questão, e quando partirmos então para esse nível, já partirmos também com um grau de maturidade ao nível da aplicação desta ferramenta de trabalho que se quer útil, o mais sustentada possível, e nada melhor do que ser sustentada por aqueles que diariamente realizam este trabalho. Portanto, vamos fazendo este caminho, estaremos sempre muito disponíveis para vos suportar, para vos ajudar. Têm todos os nossos canais de comunicação, desde telefónicos, não só telefónicos, como e-mails, como, enfim, temos de facto aqui uma série de contactos. Podemos depois também disponibilizar até um contacto móvel para vos dar também aqui algum apoio. E, portanto, estaremos deste lado, perto, sempre perto, e o mais rapidamente e celeramente possível para responder a todas as vossas questões. E relativamente a algumas questões que possam estar aqui no chat e que eu não estou a corresponder e que sejam de caráter mais técnico, vamos fazer o seguinte: nós vamos tomar nota de todas as questões que estão aqui no chat, vamos fazer um documento tipo perguntas frequentes, e vamos de facto vamos-vos enviar junto à matriz. Também vamos-vos enviar este documento com todas as questões que aqui no chat e que eu possa não ter respondido, mas mesmo aquelas que respondi, vamos responder-vos por escrito e enviar para todos, e portanto na esperança de poder também que de facto as vossas questões sejam todas correspondidas. Relativamente à questão de não terem a oportunidade neste momento de estarem aqui ao vivo e a cores, ou de haver eventualmente aqui pessoas que não tenham tido essa oportunidade e que seja importante, mais uma vez digo, este webinar vai ficar gravado, vai ficar disponível para todos no nosso canal do YouTube. A todo momento também poderão ver e revisitar este webinar todas as vezes que sintam que seja necessário. Portanto, mais uma vez, resta-me agradecer a todos e a todas aqui presentes, esperando que de facto esta matriz corresponda também àquilo que foi uma solicitação de muitas equipas, e verbalizada em muitas reuniões de acompanhamento que foram sendo feitas, e portanto hoje, a partir de hoje e a partir do momento em que vos for enviado o e-mail com a matriz, podem começar a testar, na esperança de que, do nosso lado, a nossa expectativa é que possam aplicar a partir de 1 de janeiro, 1 de janeiro não porque é feriado, 2 de janeiro, que a possam aplicar a partir de 2 de janeiro de 2025, mas que até dia 15 de março, vamos considerar que ela é um teste,
ou seja, poderá vir a sofrer aqui alterações e melhorias no quadro também das vossas, das informações e dos contributos que nos poderão fazer chegar. Sempre que sentirem a necessidade, independentemente de estarmos aqui hoje a fazer este webinar, de fazer reuniões mais direcionadas, também façam-nos chegar. Obviamente que tentaremos, naturalmente, corresponder dentro da nossa possibilidade, obviamente, tendo em conta que neste momento nós já temos 133 núcleos locais em todo o país e, portanto, começa a ser uma tarefa muito árdua, uma equipa, uma micro-equipa, deixem-me que vos diga, corresponder, mas ainda assim com muita vontade, muita motivação, até podem partilhar, façam-nos chegar as vossas questões, pedidos de reuniões que até poderá fazer sentido reunirmos com mais do que um município ao mesmo tempo, desde o momento em que nós percebamos que de facto as preocupações são as mesmas e esta interação entre várias experiências e várias realidades também nos tem enriquecido muito ao longo deste trabalho, muitas e muitas vezes. Portanto, mais uma vez, dizer-vos, e não posso deixar mais uma vez de vos dizer isto, acredito muito no poder transformador que a intervenção social de proximidade diária junto a estas famílias e destas crianças pode ter na concretização plena da garantia para a infância em Portugal. E por acreditar muito, nunca posso deixar de agradecer muito o trabalho de todos e de todas aqueles que diariamente se dedicam a este trabalho árduo que é a ação social, acreditando eu que esta descentralização de competências, de facto, só nos pode trazer coisas muito boas, essencialmente para as nossas crianças e para as famílias que ainda hoje em dia atravessam muitas adversidades por este país fora. Portanto, muito obrigada a todos e a todas e até breve, dia 15 de março, cá estaremos para falar de práticas e boas práticas em modelos de intervenção integrada. Obrigada.